Bom, pessoal, nessa aula a gente vai trabalhar com acesso a banco de dados utilizando o JDBC. Aí é a forma de se trabalhar com banco de dados em Java. Tá? Como que funciona o JDBC? Bom, o JDBC é um conjunto de classes e interfaces, tá, que serve para conectar ao banco de dados, utilizando um determinado driver. Ou seja, se eu quero trabalhar com Postgres, eu utilizo o driver do Postgres. Tá? Se eu quiser trabalhar com MySQL, eu utilizo o driver do MySQL. Tá? Com esse driver, tá, a gente consegue executar instruções SQL, tá, diretamente no SGBD, tá, no Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Ou seja, a gente faz todas as instruções SQL de dentro diretamente do Java, tá? Chamando algumas instruções, alguns métodos dessas classes e interfaces definidas no JDBC. Bom, como que funciona então esse driver e o JDBC? É como se fosse uma interface entre os bancos de dados, tá? Entre os SGBDs e as aplicações, tá? É como se fosse um tradutor que ajuda na definição das mensagens binárias trocadas com o protocolo de um SGBD. Ou seja, então ela é uma camada entre a nossa aplicação e o banco de dados que está lá rodando dentro de um SGBD. Beleza? Bom, o que a gente precisa ter para trabalhar com o SGBD? A gente precisa ter esse driver, tá? E além disso, ter o MySQL, no caso, instalado. Tá? Num outro tutorial, eu vou colocar como instalar o MySQL e o conector. Tá? Então, o conector, eu vou dar um passo a passo aqui de como fazer isso, tá? Então, primeiro eu faço o download do driver, que tem lá na plataforma Moodle nossa. Depois, eu copio esse driver em algum ponto, geralmente dentro do projeto e também dentro do diretório do Java, tá? E aí eu venho aqui, ó, em Libraries, clico com o botão direito, tá? E mando colocar esse driver aqui dentro, tá? Vou mostrar isso aqui no NetBeans. Aqui no NetBeans, do meu projeto, tá? Vou lá no meu acadêmico, clico em Libraries, botão direito, e eu venho aqui a DD Jar Folder. Clico na DD Jar Folder e aqui eu seleciono a biblioteca do MySQL Connector. Ela já está aqui, ó, MySQL Connector já está lá adicionada ao meu projeto, então eu não preciso fazer isso mais de uma vez. Quando eu faço isso, o que acontece? O meu Java, o meu projeto Java já pode trabalhar com o JDBC. Fazendo o quê? Fazendo conexões ao banco de dados. Bom, depois que você adicionou a biblioteca ao seu projeto, tá? A primeira coisa a fazer é fazer com que o Java carregue esse driver. Tá? Para fazer a carga desse driver, eu uso class.forName e passo o nome da classe. Tá? Que para esse caso aqui é o MySQL jdbc.driver. Tá? Então ele vai verificar se esse driver tá contido dentro do meu projeto. Porque se não tiver contido nesse projeto, o que vai acontecer? Bom, ele não vai conseguir acessar, não vai conseguir conversar com o MySQL. Beleza? Bom, depois que fez isso, então isso é colocado na primeira parte de execução do seu programa, tá? Do seu projeto. Então a classe principal lá que começa a execução já faz esse teste, porque sem o banco de dados a gente não vai conseguir acessar nada, ou seja, o seu sistema não vai ter informações para trabalhar. Bom, depois que você fez essa carga do driver, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a conexão com o banco de dados. Tá? Então, eu já tenho o driver funcional, que lá está esperando para ser executado, para ser utilizado. E agora eu preciso falar assim, bom, dentro do meu banco de dados, que está em tal lugar, eu preciso acessar esse carinha. Tá? Então, dentro do meu servidor de banco de dados, eu preciso acessar
o banco de dados tal. Tá? Como que eu faço isso? Eu crio uma string de definição da URL do banco, onde aqui, ó, a primeira parte é vou usar o protocolo JDBC. Depois, utilizar o MySQL via JDBC. Então aqui eu estou ligando o JDBC ao MySQL. Agora o próximo passo é informar aonde vai estar esse banco de dados, em que servidor, em que máquina estará esse banco de dados. Nesse caso eu coloquei localhost, mas pode ser qualquer endereço de um banco de dados. Depois eu coloco dois pontos e coloco qual a porta padrão do nosso servidor de banco de dados. Nesse caso aqui, a porta padrão do MySQL é a 3306. Tá? Então aqui estou dando endereço e como eu vou comunicar. Então eu estou falando, vou comunicar via JDBC, utilizando o banco de dados MySQL, que está na máquina tal, na porta tal. Tá? Tá. Então eu me conectei com o meu SGBD. Aí eu vou falar o que, dentro desse SGBD eu tenho um banco de dados chamado acadêmico, tá? Que deve ser previamente criado. E aqui essa última parte eu estou dizendo para não utilizar o SSL, tá? Isso é para evitar, para a gente não precisar ficar configurando a parte de segurança. Mas o ideal é quando você estiver trabalhando em produção que você tenha isso daí definido como true para que ele use realmente a camada de segurança. Bom, depois que eu fiz isso, aí eu vou entrar realmente na conexão. Então lá eu crio a string que me diz aonde está, quem que é o banco, tudo mais. Esse passo aqui, criar uma conexão. Então, na verdade, para criar a conexão, eu uso somente essa linha aqui. Conexão é igual driver manager.getConnection, URL banco, Isso daqui vem do JDBC. Então, só essa linha que é importante para mim. Mas o que pode acontecer? Ele pode tentar fazer essa conexão com o banco e não conseguir. Então, eu tenho que tratar isso daí. Por quê? Porque se eu não conseguir conectar com o meu banco, o que vai acontecer? O meu sistema não vai funcionar. Por quê? Porque ele trabalha sobre um conjunto de dados que está armazenado em um banco de dados. Então, aqui que me entregue já pronta uma conexão. Então, essa funçãozinha eu pus até como static. Então, eu fui lá, criei uma conexão, falei que é nula. Tá? Então, esse connection é uma classe do JDBC também. E aí eu vou fazer a conexão. Aqui eu passo a URL, usuário que tem acesso a esse banco que eu especifiquei lá e a senha dele. E uma outra coisa extremamente importante se fazer é definir o autocommit como false. Por quê? Porque o autocommit, o que significa? Que cada instrução SQL que eu der dentro do banco, ele vai estar realmente fazendo isso. Tá? E isso não é interessante, principalmente quando você tem transações extensas. Imagine você está fazendo aí o cadastro de uma venda. Então, eu tenho que incluir a venda, eu tenho que incluir os itens de venda, eu tenho que atualizar o estoque, eu tenho que incluir pagamento, eu tenho que mexer no saldo do cliente. Bom, são todas ações que são obrigatórias a serem feitas. Tá? Ou seja, ou eu faço tudo isso daqui, ou eu não faço nada. Então, a ideia do autocommit, como true, ele vai fazer uma coisa. Registrei a venda. Aí, dá algum problema, ele não vai fazer o resto, ele vai deixar o resto por aí. Tá? Então, vai gerar uma falta de integridade nos seus dados. E aí, quando eu coloco o autocommit como false, eu sou obrigado a fazer o commit. Como eu sou obrigado a fazer o commit, o que vai acontecer? Eu vou fazer todas as ações e faço o commit. Se der um problema no meio dessas transações, no meio dessas ações, dessas operações, o próprio banco se vira em retornar ao estado inicial, ou seja, ele descarta aquela venda, descarta aquelas coisas que foram realizadas até o presente momento. Então, eu tento fazer essas duas ações. Se der certo, beleza, eu retorno uma conexão funcional. Agora, se der uma exceção, significa que ele não conseguiu conectar. E aí eu solto uma mensagem na tela e para a execução do meu programa. No controle DAO, eu criei aqui o gerente de conexão, controle DAO, porque o controle DAO aqui é responsável por gerenciar os dados. Então, se ele é responsável por gerenciar os dados, ele está gerenciando aonde? No banco. Então, ele vai criar a conexão. Foi criada uma classezinha, ela chama gerente conexão. O que ela faz? Ela cria um endereço privado, ou seja, ninguém consegue acessar esses dados aqui. E depois foi criado lá aquele método para conexão.
como sendo estático. Então, eu posso utilizar o getConexão sem precisar criar um objeto da classe gerente-conexão. Aqui, ó, o que ele está fazendo? Ele recebeu o curso, tá? Recebeu o curso, o objeto curso normal, que está em memória. Veio aqui, montou essa string, tá? Depois que montou a string, o que ele fez? Ele criou esse prepared statement e deixou ele pronto para ser utilizado, tá? Então aqui ele já está pronto para ser utilizado. Ou seja, ele criou uma estrutura aí por baixo que tem 3 entradas. E nessas 3 entradas vão entrar 3 valores, tá? E aí eu pego o nome dele, ó, exec.sql, e falo, ó, seta como string, seta uma string, que é o primeiro cara, que é o 1, com a sigla. Eu veio lá do meu curso. Depois eu seto o próximo, ó. É uma string também. Ah, e se fosse um double, não tinha problema. Set double, 2, e passo o double que eu quero, tá? E aí eu passo os 3 valores. Então aqui eu consigo passar os 3 valores que entrarão aqui dentro, ó. Qual a vantagem disso? A proteção, tá? Evita que alguém mal intencionado faça caca nas suas coisas, tá? Então, depois que você montou isso daqui, montou essa estrutura toda, com esse prepared statement, mandando os parâmetros e tal, aí você executa, tá? Então, SQL, execute update. Por quê? Porque eu sei que vai fazer alteração na minha base, tá? Então, quando a gente tem execute update, é que a gente está fazendo alteração na base. Que pode ser exclusão, alteração ou inclusão. Tá? O select a gente usa geralmente outra coisa. Aí eu faço o commit, ó. Então eu estou explicitamente falando, ó, acabou minha transação. Se eu tivesse 3 SQL para executar aqui, eu poderia executar os 3 e depois falava, agora comita a coisa, ou seja, agora grava realmente no meu banco. Tá? E aí eu finalizo a execução do SQL, que na verdade é esse cara aqui, que eu preparei a statement, e fecho a conexão. Tá? Então, sempre quando a gente está trabalhando, a gente faz essas 3 ações. Essas 4 ações. Que é executar o comando, fazer o commit da conexão. Nesses 2 pontos aqui, ó, se você faz o SQL errado, ele gera um erro de SQL. Tá? E se ele tentar fazer um commit e tiver erro de integridade, alguns outros erros que podem dar aqui, ele para também. Tá? Por isso que aqui, ó, eu dou um throws, ou seja, eu deixo para quem está para cima, ó, tratar essa exceção que pode ter gerado aqui dentro. Tá? Aqui pode ter gerado alguma exceção, tanto nesse cara quanto nesse cara aqui. Ó. Aí no close não tem problema, e aí eu vou sair fechando tudo. É para descartar o espaço que está sendo utilizado de memória. Tá? Então, ó, inserir um registro é só dar esse comando aqui. Ó. Só que para dar esse comando, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que criar esse prepared statement. Eu tenho que, na verdade, cria ele aqui, né? Aqui você define o objeto, aqui você cria ele, e aqui você seta os parâmetros. Depois que você setou tudo isso daqui, é aí que você executa. Então, são 4 passos aqui para você fazer só esse SQL aqui, ó. Tá? Mas isso te protege de várias outras coisas. Tá? Então, para inserir, é só digitar isso aqui. Vamos ver uma alteração. Exclusão agora. A exclusão, ó, praticamente a mesma coisa. Olha que interessante. Tá? Bem, ó, bem a mesma coisa. Ó. Aqui eu usava insert, aqui eu passo a usar o delete. Delete from curso, where sigla igual a uma sigla qualquer. E aqui o meu excluir, eu passo só a sigla que eu quero. Ó. Aí então eu falo, quero excluir o BCC. Ele vai, cria conexão, escreve SQL aqui ó, com a sigla vazia. Tá? Depois cria o prepared statement, cria um identificador, depois ele faz a execução desse cara. Ah, poderia ser numa linha só? Poderia. Se eu quiser colocar aqui prepared statement, SQL é igual a conexão, ponto prepared statement, funciona normal. Tá? Aí, aqui, ó, como eu só tenho a sigla para colocar, eu venho e coloco lá, SQL.setString, o elemento 1 é a sigla. Ele vai vir aqui jogar a sigla aqui, ó. Aí ele executa o comando SQL, tá? Ele vai executar aqui, ó. Execute o update.
Só que aqui é interessante, quando eu estou incluindo, vai ser sempre um, tá? Ele nunca vai incluir 5, 6, vai incluir um carinha. Agora, quando eu estou excluindo, pode ser que eu tenha dois caras com a mesma sigla, tá? Se eu não definir chave primária corretamente lá, eu posso ter dois caras com a mesma sigla, e aí já não serve para nada, tá? Então aqui eu preciso ver, ó, se ele conseguiu excluir. E outra coisa, se eu tento excluir alguém que não existe, uma sigla que não existe, ele também me dá erro, tá? Ele deixa passar, ele vai embora, não tá nem aí. Aqui ó, int linhas, ele retorna a quantidade de linha afetada. Então, se ele tentar excluir e conseguir excluir um, esse linhas vai ter o valor 1. Aí, o que eu fiz aqui, ó? Então, para ficar um negócio legal e que tenha exceções lá em alto nível, para você poder falar, ó, deu-se pane aqui, eu peguei essas linhas, tá? Então, ele vem aqui, fecha todas as conexões e fala, ó, se a linha for 0, significa o quê? Significa que ele não criou ninguém, ele não apagou ninguém. Por quê? Porque o retorno do exec update em cima de alteração e em cima de exclusão é a quantidade de linhas afetadas. Tá? Então aqui ele vai ter a quantidade de linhas afetadas. Aqui eu vejo as linhas é igual a 0, ou seja, não tem nenhuma. Se não tem nenhuma, ele não excluiu ninguém. Aí eu gero uma exceção aqui, ó. E eu estou forçando a exceção, entendeu? E aí, lá em cima, você pega a exceção e fala, ah, tá aqui, ó. Deu esse erro aqui. Porque exclusão, se eu não tiver a pessoa, o cara, ele não é um erro, tá? Ele é comum. Tá? Eu excluí a senha, não, a sigla ABC. Se não tem, ele simplesmente vai passar batido. Então, se eu não faço essa análisezinha aqui, ó, da quantidade de linhas que ele afetou, eu não sei se aconteceu alguma coisa. Pesquisar registro. Tá? Vocês vão ver, ó, aqui, na hora, ó, inserindo, é muito parecido com o excluindo, só que eu faço essa pequena análise aqui, ó. O cara excluiu realmente alguma linha. E o pesquisando eu também faço mais ou menos isso. Só que o meu pesquisar, ó que interessante, ele me retorna um curso, ó. Ou seja, eu passo uma sigla para ele vai lá, procura no banco e me traz o curso que essa sigla pertence. Ele me trazendo o curso que essa sigla pertence, eu consigo trabalhar com esse curso em memória. Tá? Então aqui o que eu faço? Ó? Eu crio um objeto curso vazio, tá? Como nulo. Aí eu crio a conexão, aí eu faço o SQL, ó. O SQL também está aqui, ó. Uso o prepared statement, faço ele, adiciono o parâmetro. Aqui a coisa muda. Por quê? Porque agora eu vou ter um conjunto de retorno, tá? Todo SQL que a gente faz, ele vai me retornar um conjunto de linhas, tá? Ele vai retornar uma ou mais linhas, ou até nenhuma linha, tá? Mas a ideia é que ele traga alguma coisa. Então aqui eu preciso criar esse result set, ó. Esse result set é um conjunto de resultados. Então imagina lá, estou procurando todo curso que é curso técnico. Ele vai me retornar lá, sei lá, 5 cursos técnicos. Então eu preciso tratar isso. Eu trato como? Com esse cara aqui, ó. Esse objeto result set serve exatamente para isso. Armazenar o resultado de uma consulta SQL. Aí, ó, você pode ver que muda aqui o comando, ó. Até agora eu usava execute update. Por quê? Porque eu estava fazendo uma atualização na base de dados, ou excluindo, ou incluindo, ou alterando. Agora não. Agora eu estou fazendo o quê? Agora eu estou executando só uma query. Eu passo uma consulta e pego de volta um monte de resultado. Esse é para retornar um curso, tá? Então eu avanço para a última linha. Por que eu tenho certeza que ele vai retornar um curso? Porque se eu faço consulta por sigla, e uma sigla com sinal de igual, eu só vou ter aquela sigla, eu não vou ter sigla repetida, por quê? Porque a sigla é a chave primária. Aí eu pego o número dessa última linha, ó. Eu pego o getRow aqui, ó. Esse getRow, ele me indica em que linha tá. Então, se ele tiver maior que 0, significa que ele tem alguém lá dentro, porque ele já tem uma linha. Aí eu pego essa linha, ó, crio um objeto curso, seto a sigla que veio lá de cima, depois eu pego, ó, do resultado da consulta que eu usei aqui, ó, nesse exec SQL aqui, ó, eu pego lá dentro a string chamada nome.
Depois eu pego lá de dentro dessa consulta, ou seja, o resultado da consulta, eu pego uma string que chama coordenador. Então eu consigo trazer elemento a elemento e monto aqui um curso. Ó. Monto um objeto curso. E esse objeto curso é retornado para mim. Tá? Então eu não vou transitar com strings, eu vou transitar com cursos. Tá? Agora, se ele não for maior que 0, significa que o quê? Que não foi encontrado o curso. Aí eu gero uma exceção de novo. Ó. Agora, ó, a busca de vários registros. Eu vou listar todos, eu vou pegar todos os objetos. E lembrando que o banco de dados, ele não trabalha com objeto. Ele é relacional, ele é coluna, ele é tabela. E a gente aí, dentro do nosso sistema, a gente trabalha Java. Java é puramente orientado a objeto. Fora do DAO, você não tem nada de banco. A única coisa que você tem em banco é dentro do DAO, é dentro do controle. Saiu do controle, você não tem mais dados. Ele tem uma lista de cursos, tá? Que aí eu uso, chamei de listar todos, mas poderia ser outro nome qualquer. Aí eu crio esse arraylist, ó. Criei o arraylist. Por quê? Porque agora eu vou catar, ó, vou fazer aqui, ó, o select asterisco from curso, ou seja, pegue todos os cursos. Vem aqui, ó, não passo comando, não passo restrição nenhuma. E executo ele, ó, e pego o resultado. Então, com esse resultado em mãos, eu venho, ó, no resultado consulta, tem algum registro? Tem próximo registro? Se tem, eu crio um objeto curso, pego desse resultado consulta, ou seja, imagina, esse resultado consulta vai vir lá, eu tenho 10 cursos gravados no banco, ele vai me retornar 10 linhas contendo sigla, nome, coordenador, sigla, nome, coordenador, sigla, nome, coordenador, sigla, nome, coordenador. Então, como se fosse 3 linhas assim, preenchido com esses caras. Para cada linha dessa, eu crio um objeto curso, aí pego dessa linha, ó, exceto a sigla do objeto, com a sigla que eu tenho lá dentro dessa linha. Faço isso com o nome, faço isso com o coordenador. Então, eu peguei da minha string, dos dados que vem do banco e crio objetos, crio vários objetos. E aí eu guardo esses objetos aonde? Ó? Dentro da minha lista de cursos, dou um ADD nele lá. Então, se tiver 30, ele vai trazer os 30, vai montando o objeto e vai guardando lá dentro. E aí ele me retorna essa lista. Então, o que vai transitar entre a tela e o controle DAO vai ser o quê? Vai ser a lista, vai ser o objeto. A lista de objetos. Então, aí eu crio um arraylist. Ó. Vocês vão trabalhar muito desse jeito. Tá? Então, essas são as ações que todo CRUD tem. Tá? Ele não vai ter nada mais do que isso daqui.